és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Amém. Se estamos prontos, vamos com a mensagem para hoje. A mensagem está intitulada Quando Deus suspira. Quando Deus suspira. Eu sempre preguei, porque foi assim que eu aprendi, que a obediência às ordens de Deus nos mantém no centro da sua vontade. Quando alguém permanece dentro da vontade do Senhor, naquilo que Ele quer que você faça, Ele lhe dá uma proteção divina. E talvez você possa se perguntar, e como é que Deus vai falar comigo? Será que Deus me vai dizer, faça esse negócio ou não? Pois talvez não diretamente, em palavras audíveis, mas Deus vai te dar paz, tranquilidade, ou vai tirar essa paz. Você sente uma inquietação que vai além daquele nerviosismo ou daquela adrenalina que nós sentimos quando vamos a iniciar algo. E isso é em todas as áreas quando nós obedecemos a Deus. Mas existe outro nível que tem a ver com aprender, com discernir o que Deus não manda fazer, mas que ainda assim é a vontade de Deus que você faça. O que Deus não vai te dizer explicitamente, mas que Deus adoraria que nascesse do nosso coração fazer isso. É como que Jesus nos falou da milha extra. E eu quero ilustrar isto do suspiro de Deus com dois episódios na Bíblia que quero compartilhar com vocês de maneira prática e rápida, onde se fala disso, do que eu estou chamando e colocado o título para a mensagem, o suspiro de Deus. Vocês sabiam que Deus suspira? Pois hoje vamos aprender. Não tem a ver com uma ordem. Porque uma ordem é, por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. E Deus disse para ele, vai e liberta o meu povo. Você é o homem escolhido. Isso é uma ordem direta de Deus para Moisés. De modo que quando Moisés recebe a ordem de Deus, ele pede confirmações. E encontro eu na Bíblia, em todas partes, muitas ordens divinas. Por exemplo, com Abraão. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Depois, é uma ordem. Depois Deus também dá outra ordem para Abraão, disse para ele, Abraão, entregue-me o teu filho, o único que amas. Num monte que eu te direi. Outra ordem direta, explícita de parte de Deus. Então, na Bíblia nós vamos encontrar muitas ordens assim, precisas, específicas, onde Deus diz exatamente, isto é o que eu quero que você faça. Neste momento, neste lugar. Deus determina o tempo, a hora, o lugar, tudo. As ordens divinas. Mas eu também encontro outro nível, que tem a ver com ouvir o seu suspiro. Eu quero ilustrar isto com a passagem de Isaías capítulo 6, vamos a ler o versículo 1, só a primeira parte, porque aqui vamos entrar na história. Isaías 6, versículo 1, ao começo mesmo. No ano em que morreu o rei Uzias. E ele começa ali seu relatório. Mas nesse momento que
Isaías está falando, está escrevendo, Isaías tem uma visão. Vamos a ler o versículo completo, do 1 ao 3. Diz, Isaías 6, versos 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, e aí vem a visão, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesta visão é como se Isaías tivesse acesso a um culto de adoração celestial. Nesta visão, o céu não desce na terra, é o contrário. A terra sobe ao céu. E ele pode ver literalmente um culto de adoração. Diz ali que ele vê os seres que cantam, os anjos, que cantam, e ele vê ao rei, e ele diz, uau, que privilégio o meu. Mas ao mesmo instante, ele percebe que pode morrer. Porque lembram vocês o que Deus disse para Moisés? Ninguém verá a minha glória e viverá. Você não pode me ver se não tiver um corpo glorificado, disse o Senhor para Moisés. Por quê? Porque a minha santidade te mataria imediatamente. Então, você não poderá me ver. Verá só minhas costas, vocês conhecem a história. E Isaías lembra disto, ele sabe das escrituras. E ele disse, uau, o que estou fazendo aqui? Ele sabe que é uma visão. Mas esta visão é tão real, tão palpável. E ele ouve uma voz que diz. Vamos ao versículo 8, a primeira parte. Diz. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ora, revisem bem o versículo. Deixa ali uns segundos para que todos possam prestar atenção. Essa voz não está falando com Isaías diretamente. Porque Isaías diz aqui, ouvi uma voz. Não é uma ordem. Não é uma ordem direta que Deus lhe dá. É um suspiro. Um suspiro de Deus dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não está falando diretamente com Isaías? É Deus mesmo que está falando sozinho, que está suspirando, que está se perguntando, a quem enviarei? E Isaías faz algo extraordinário, porque ele, ao ouvir essa voz, ele entra na conversa. Ele entra na conversa e como que alguém percebe uma necessidade e diz, eu posso fazer isso. Então, vamos a resumir. Diante de Deus, nós podemos ter 2 níveis de resposta. Vamos colocar em um slide. Colocar, por favor, diz. Níveis de resposta diante de Deus. A primeira, a ordem. E que é a ordem? Sim? A ordem são os mandamentos explícitos e diretos. Por exemplo, Moisés na sarça, isso exige obediência básica. Quando Deus dá uma ordem, é um mandamento, e nós temos que simplesmente obedecer. Mas o seguinte, o suspiro. E o que significa o suspiro? São os desejos íntimos, não expressados como ordens.
exige proximidade e sensibilidade. Esse é o suspiro. São desejos íntimos. Talvez não são expressados em voz muito alta, mas para poder entender, nós precisamos ter proximidade e sensibilidade. Vamos colocar neste exemplo. Por exemplo, a diaconisa Marli disse: o meu netinho fez um buraco na parede. Quem poderia consertar? É um suspiro dela. Ela não está falando: Adão, conserta. Ô Rodrigo, teu filho. Não, ela está suspirando. Meu filho, meu neto fez esse buraco. Quem poderia consertar? Todo mundo dá um passo para trás. Eu não. E ela diz: eu vou consertar. Ok? Isso é o suspiro. Quem tem vontade, responde. Quem tem vontade, quem sente, responde. E o que aconteceu aqui com Isaías? Vamos a ler o versículo 8 completo. Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém lhe dá uma ordem a Isaías. Ele está ouvindo somente uma voz. Bem, poderia Deus dizer: e o que você faz aqui? Eu não te convidei. Mas Deus o faz entrar na conversa e Deus responde para ele. Versículo 9. Então Deus diz a ele: vai e disse a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E aqui Deus lhe dá as orientações do que quer que diga a Isaías. Agora, o ponto é: ninguém está dando uma ordem a Isaías. Isaías se oferece. E ele não se está oferecendo a um homem, ele se está oferecendo ao Criador. E o Criador responde para ele: me parece uma boa ideia. A sua entrega, a sua disposição. Claro, Deus não estava esperando a sugestão de Isaías. Deus mesmo tinha levado a Isaías naquela visão. Deus sabia também que ele diria isso. Mas a questão é: como Isaías sabe o que está no coração de Deus? Como Isaías sabe o que Deus desejava? Se não estão tão perto do trono, nunca poderá saber o que o Senhor quer. O que o Senhor quer. Se você não se aproxima de Deus, nunca poderá ouvir o seu suspiro. Repito, se você não se aproxima de Deus, você nunca poderá ouvir os seus suspiros, nunca poderá sentir o que o rei quer. Por quê? Porque está longe, simplesmente. Porque sua mente, seu coração, seu espírito está ocupado em outras coisas e não está perto do rei para poder ouvir, para poder sentir o que ele quer. Você não percebe. Você pode, por exemplo, muitos de vocês, alguns trabalham em empresas pequenas, outros trabalham em empresas muito grandes. Eu lembro da minha irmã Sueli, ela trabalhava na Sony, uma empresa muito grande. Ela nunca conheceu ao chefe, ao gerente, ao Sachó, por exemplo. Ela talvez escutou falar o nome dele, talvez ela nunca viu ele, ela nunca sabia se o que ele gostava, se gostava de café, se ele via com terno a trabalhar. Não sabia nada. Por quê? Porque não estava perto dele. Mas quando você se aproxima do trono, do Rei dos Reis, você pode conhecer o coração de Deus. Amém? E isso me leva a outro episódio, para poder entender os suspiros.
E tem a ver com as crônicas militares de Davi. E antes de entrar ao suspiro, eu quero fazer primeiramente uma introdução para que possamos entender melhor. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23, vamos ler os versículos 8 ao 10, desde a primeira parte. Diz, nomes difíceis, mas diz, estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe Basebete, filho da Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Matou 800. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram a peleja e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Olha, isso é literal. Não é uma imaginação do escritor do livro de Samuel. Não, literalmente a mão dele ficou ferida de tanto matar as pessoas, de dar tanta força para poder matar as pessoas, aos inimigos, que a pele se desprendeu e a carne viva ficou grudada no ferro da espada. Matou 800 de uma vez. O segundo matou a tantas pessoas que a pele diz que ficou grudada na espada. E havia outro, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. E depois dele, Sama, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia pedaço de terra cheio de lentelhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Este terceiro, ele gostava de comer as lentilhas daquele lugar. E diz aqui a história que vinham os inimigos. E ele disse, eles vão nos querer matar a todos nós, mas ninguém vai mexer com meus feijões. Eu acho que ele era brasileiro defendendo seus feijões para a feijoada da noite. E ele ficou, disse, no meio do campo das feijões. E ele disse, não toquem os feijões. E Deus disse aqui o versículo que lhe deu uma grande vitória. Era dos grandes valentes de Davi. Imagina quando estão todos os 30, ele tinha 30 valentes. E Davi começa a chamar por um. Onde está aquele que matou 800? Aqui. E onde está aquele que a mão ficou grudada na espada? Aqui estou. E onde está o do feijão? Aqui estou, presente. Imagina que ele responde dessa maneira. Aqui estão registradas, aqui em Crônicas, os nomes dos valentes de Davi. E agora, novamente vem o suspiro do chefe, o suspiro do rei, porque Davi era o rei. E a Bíblia narra assim. 2 Samuel, capítulo 23, versos 14 e 15. Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Quem me desse copo de água, pero de água fresca? Porque ele sabia que no destacamento filisteu que estava no frente, o acampamento aí dos filisteus tinha poço.
E essas águas do poço eram tão profundas que quando você tirava ali um balde para poder recolher a água, saía geladinha. Saía como se tivesse saído da geladeira. E ele pensa, e ele suspira, estou com muita vontade de beber daquela água. Mas vem, é uma loucura. Eu sei que está lá no campamento dos filisteus. É como se ele dissesse, vamos, conquistemos, derrotemos aos inimigos e juntamente com a pilagem, vou pegar um pouquinho de essa água fresca. É como o suspiro que Isaías escutou de Deus. Quem irá por nós? A quem enviaremos? É um suspiro de Davi. Ele diz agora, como eu gostaria de beber daquela água do poço dos inimigos. E surpreendentemente, haviam 3 valentes que escutaram o suspiro de Davi. De todos os seus valentes, dos 30 valentes, 3 dentre todos os que estavam ali, o que lutou e matou 800, é que hizo tanta força matando que a pele ficou grudada da mão, a pele da mão ficou grudada na espada, e o do feijão. Os únicos que ouviram o suspiro, o desejo do rei Davi. 3 que estavam perto do coração do rei. E diz a história que esses 3 não esperaram uma ordem direta de Davi, assim como Isaías não esperou. Davi não está dizendo, vamos rapazes, vamos a buscar água. Não, porque isso seria uma irresponsabilidade. Não seria algo ditatorial? Enviar 3 homens ao forte, ao campamento dos inimigos, dos filisteus, arriscar os melhores 3 homens que ele tinha, somente para satisfazer a sua sede de água fresca. Isso é uma loucura. Não podia Davi beber a água do campamento dos israelitas? Se talvez não era de um poço de água fresca. Porque ele queria a água do outro lado. Isso seria um capricho. E precisamente nós devemos saber diferenciar entre uma ordem e um capricho. Quando é um desejo íntimo, alguém que está perto vai a interpretar e não vai precisar que ninguém diga algo para essa pessoa. Que bonito é quando, sem você dizer nada, alguém vem e diz para você, percebi que você está com fome e quero te dar algo. Hoje, depois do culto, tem algo para jantar, algo para comer. Eu vou te convidar. Que lindo é quando cantávamos agora no tempo do louvor, abraça-me, abraça-me, sim? Mas a música é em relação a sentir o abraço de Deus. Mas que lindo é quando você precisa de um abraço e alguém sente e vem e te abraça. E essa pessoa pode sentir o abraço de Deus através do teu abraço. É maravilhoso quando alguém pode sentir o seu suspiro, porque você não se atreveria a dar uma ordem. Porque a gente que dá ordem por qualquer coisa, e as pessoas nem se incomodam em dar essas ordens. Mas há outros que até têm receio de pedir algo que pode talvez parecer um capricho.
Qué bonito es cuando un hermano ven y dice: pastor, aquí está el café que você gosta. Algunos hermanos saben que el pastor gusta de café. Y algunos ven y dicen: pastor, aquí tem um café que você gosta. Ai, sim, eu estava com vontade de tomar café. Sim, eu sei, eu imaginei, pastor. Alguém que pode sentir, alguém que pode escutar os suspiros. E algo similar acontece aqui, só que envolve mais risco de que simplesmente dar um café. Porque vamos ler, capítulo 23, 2 de Samuel, versículo 16, a primeira parte, diz: então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. E aí o começo diz que aqueles 3 valentes romperam. Outras traduções dizem atravessaram. Ou seja, eles não entraram escondidos. Não foi à noite para que ninguém olhasse para eles. Dice, romperam, atravessaram as fileiras. Ou seja, eles entraram gritando. Não sei o que eles gritaram, mas eles avançaram até o poço. E os inimigos, ao ver a eles começaram a correr porque eles estavam dentro da sua fortaleza. Eles começaram a correr a buscar as espadas para poder lutar contra os israelitas. E enquanto eles, os inimigos, pegavam as espadas, estes 3 rapidamente se organizam. Provavelmente 2 estavam de lado, esperando aos inimigos para poder lutar contra eles, e outro estava tirando a água para levar a seu chefe. Y aquí dice este versículo que les trouxeram a agua a David. Y David, cuando ve a agua, le dice: ¿y de dónde vocês trouxeram esa agua? De donde el Señor dice, lá na frente. Entonces David percibió o que tinha acontecido y dice: vocês 3 foram arriscar a vida. Imagino que David ficaria bravo. Arriscaram a vida por água. Mas o Senhor não disse que queria água fresca. Sim, mas eu não di a ordem. Mas o Senhor suspirou. O rei suspirou. E como sabem vocês que eu suspirei? Eu estava sozinho. Pois nós estávamos passando perto da tenda do Senhor. E sem querer, nos encostamos e ouvimos ao Senhor. E os desejos do nosso chefe são ordens. Os desejos do Senhor, os desejos do rei são ordens. Coloca isso no mundo espiritual, tá bom? Então Davi faz 2 coisas. A primeira, ele diz: não posso beber desta água. Imagine você o rosto dos valentes de Davi. Como assim? Como assim não vai viver, não vai beber? Você sabe de onde nós trouxemos essa água? Não é sequer do Monte Fuji, não. É lá do frente, ali do campamento, da fortaleza dos filisteus. E sabe o que Davi disse? Vamos ler a segunda parte do versículo 16. Limos a primeira. 2 Samuel 23, verso 16, segunda parte. Porém, ele não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E talvez vocês poderiam pensar: mas isso é um desprezo. Vamos colocar dessa forma. Talvez algum de vocês que tem muito dinheiro, todos vocês, imaginem que querem me dar uma oferta pessoal para o pastor. Eu digo: uau, pastor, esta é uma oferta para você porque eu quero te honrar.
Glória a Deus, irmãos, escutem. E então eu respondo, não, é muito grande. O que nós vamos fazer é que vamos a destinar esta oferta para o Senhor. Pero pastor, é para você, é para honrar você. Pero vamos a honrar agora ao Senhor com esta oferta. E Davi está fazendo isso. Davi está dando acesso aos seus 3 valentes. Porque lembrem, Davi era levita. Davi era sacerdote também, fora de ser o rei. Então, ele está dando acesso a estes 3 valentes para essa oferta que eles estavam trazendo em forma de água para Davi, agora seja oferecida ao Senhor. E isso não só vai a comover a memória de Davi, de ver e lembrar o que seus 3 valentes fizeram, nem vai também a comover somente a nossa memória, que nós lemos esta passagem depois de vários miles de anos, mas comoverá a memória de Deus. Porque era uma oferta que pretendia honrar simplesmente o chefe, mas agora honrará ao rei dos reis. Olha, há coisas que muitas vezes você faz por alguém, por outra pessoa, e você diz, nem sequer me agradeceu. Não aconteceu já com nós? Você faz muitas coisas por alguém, e alguém as recebe, mas nem dão as graças. Mas fica tranquilo. Nunca subestime o que você pode fazer por alguém, porque sempre existe um Deus por detrás que vê, que olha o que você faz. Amém? E Ele, Deus, vai te dar a colheita que você deseja. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas. Alguém pode dizer amém? O que estou tentando dizer é que, às vezes, alguém faz algo porque sente. E talvez se pergunta, mas o que vai pensar a pessoa? E muitas vezes, por esse e que vai pensar, muitas vezes não fazemos. Eu quero ajudar, mas se já tenho, para quê? Mas Deus colocou um sentir no teu coração. Porque eu tenho que ajudar a essa irmã. Veja como que está bem, não precisa. Veio alguém triste. Eu acho que precisa que eu lhe diga uma palavra de ânimo. Porque você sentiu algo no coração. Você sente, está comprando algumas coisas, está aí de compras, e vem no seu coração, vem no seu espírito. Eu vou comprar algo para César. Mas depois, meu outro espírito diz, para que se ele pode comprar? Não temos muitas vezes essas lutas dentro de nós. E não estou falando somente do valor monetário. Porque, olha, muitas vezes você não sabe o valor que pode significar um bilhetinho, um abraço, uma mensagem, uma ligação. Convidar para um café, mesmo que não custe muito. Dizer, olha, vou te convidar a um café. Mas eu posso pagar. Eu sei que você pode pagar. Não estou falando que você é um mendigo, mas eu quero te honrar. Eu quero te pagar. Por quê?
porque isso me faz bem, porque isso é ouvir o coração de Deus, porque você sabe ouvir os suspiros. Olha, você nunca poderá interpretar a palavra, você nunca poderá interpretar os suspiros de Deus se primeiro não aprende a interpretar os suspiros das pessoas. Se não entende o que quer quem está a seu lado, muito menos vai entender o que o Senhor quer. Temos primeiramente que aprender a interpretar os suspiros daqueles que estão perto de nós, para que depois realmente nós possamos aprender a interpretar os suspiros de Deus. E esses três valentes, de repente, trazem água que pretendia ser para Davi, que poderia ter sido um capricho de Davi, um capricho ditatorial, feudal, de um homem que disse: tenho vontade de beber água lá do poço de meus inimigos. E meus valentes trouxeram. E ele disse: mas não, isso foi custoso. Porque meus três valentes arriscaram a sua vida. Isso custou audácia, isso custou esforço. A vida dos meus três homens. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer esta água para o Senhor. Essa foi a primeira. E a segunda coisa que ele faz, e percebo isso porque eu continuo lendo as crônicas aqui dos valentes de Davi, e vejo que, como se fosse na tabela, estamos agora com a febre da Copa do Mundo. Os três valentes de Davi, eles sobem ao primeiro lugar, dos 30 que eles tinham. Porque as crônicas continuam. Vamos ler. Mesmo capítulo 23, versos 18 e 19. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentro destes 3, pois era o primeiro deles, porém, aos primeiros 3 não chegou. Na tabela dos valentes de Davi, este homem que matou 300 não chegou ao primeiro lugar, porque no primeiro lugar estavam os 3, que matou 800, em que sua mão ficou grudada na espada, e o do feijão. Vamos continuar, tem outro, versículo 20. 2 Samuel 23, 20. Também Benaía, filho de Joaia, filho de um homem valoroso de Casbzeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Olhem bem, a coisa é meio complicada aqui nessa história. Diz que havia um poço, o leão estava dentro, o leão não estava atacando ele, e este homem disse: vou descer para matá-lo. Vejam que necessidade de adrenalina tinham estes homens, estes valentes de Davi. Porque alguém poderia dizer: eu encontrei com o leão e eu matei em defesa própria. Mas aqui nessa história, o leão estava dentro da cova, não estava atacando. Vê o poço, vê o leão, está nevando, e ele entra e o mata. E sai. Eu não sei como que ele fez, mas parece que havia entre os valentes de Davi uma competição para ver quem ocupava o primeiro lugar nas crônicas de Davi. E disse, com isso de matar o leão, isso também foi algo muito importante. Vamos ler versículos 22 e 23.
Estas coisas fez Benaí, que matou o leão, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém, aos 3 primeiros não chegou. Aos 3 primeiros não chegou. E aqui como que dá a impressão que esses 3, que falamos dos 800, da espada e do feijão, eram uma espécie de juízes. Quando vem os outros valentes, que matou 300, que matou aqui o leão no poço, eles dizem, ok, muito bem, mas isso se compara ao que nós fizemos? Não. Ainda falta para vocês. Todo mundo que fazia algo tinha que se medir com quem? Com esses 3. Com esses 3. E ninguém conseguia superá-los. Algo similar acontece com Isaías. Porque todos os profetas do Velho Testamento mencionam a Isaías. O Senhor Jesus Cristo, igualmente, ele mencionará Isaías em sua pregação. Isaías tinha algo de particular. O quê? Lembra Moisés? Deus dá a ordem para Moisés e Moisés pede 8 confirmações a Deus. A Deus que ele fala a Moisés com voz audível, diretamente a ele. Isaías apenas ouve o suspiro de Deus e ele diz, envia-me a mim. Aqui estou, envia-me a mim. Irmãos, quando nós escutamos o suspiro, assim como Isaías, assim como os 3 valentes de Davi, é a mesma coisa que nós valorizamos na igreja. Nós valorizamos aquele que não sai correndo assim que o culto termina, mas que fica e vai além. Aquele que está dizendo, talvez eu possa fazer algo. Talvez eu possa ajudar a alguém. Talvez eu possa ajudar lá na cozinha que estão tão ocupados depois do culto. Aquele que está disposto a dar, mesmo que não estão pedindo para essa pessoa fazer. Jesus disse, vocês ouviram que os romanos podem obrigar você a caminhar 1 milha com eles. Eu lhes digo, não se rebelem, caminem 1 milha extra com eles. E assim vocês darão uma lição de honra. E Jesus continua. Aquele que te pedir a capa, dá também a túnica. Aquele que apenas te pedir a camisa, dá também o casaco. Para que eu diga, uau, por que você faz isso? Porque eu sou assim. Porque eu sou assim. Porque o meu estilo é dar. E não me importa se você merece ou não merece. Não importa se você pediu ou não pediu. Não importa se você é um agradecido ou não sabe agradecer. O meu estilo é ser alguém que dá. Por quê? Porque isso me traz benefícios. Isso me traz benefícios acima da sua falta de gratidão ou da sua grande gratidão. Traz benefícios que são meus. Porque o Senhor sempre está olhando o que nós estamos fazendo. ¿Me estão entendendo? Acima do que você possa pensar. Porque muitas vezes antes de fazer algo, muitas vezes nós dizemos, mas fulano não merece. Olha, todos os meus anos de serviço, assim como os teus anos de serviço, são contados desde que nós começamos a servir ao Senhor. Desde o primeiro momento que nós começamos a fazer coisas para Deus, sem que Deus nos pedisse. Ok? Sem que Deus nos pedisse.
Aquela vez que você ajudou, aquela vez que você colaborou, aquela vez que você entrou na cozinha e fala para Carmen, Carmen, me deixa ajudar na cozinha, irmã. Eu limpo, eu passo o aspirador. Eu fui no banheiro e vi um monte de papel, toalha jogado. Talvez as crianças estavam brincando ali e deixaram. E eu coloquei tudo, peguei tudo, coloquei no lixo, depois lavei as mãos. Eu sei que isso não é a minha função. Porque como membro da igreja eu poderia sair do banheiro e dizer: esse banheiro precisa ser limpo, que mau testemunho. Ou fazer em silêncio. Me entendem? Talvez ninguém te agradeça. Talvez nunca ninguém vá saber o que você fez. Porque não adianta, por exemplo, fazer o contrário. ¿Sabem quem limpou esse banheiro? Fui eu. Mas de repente, há uma recompensa eterna. Talvez aqui ninguém te agradeça por o que você fez, mas Deus sempre está olhando o que nós fazemos. E quando você serve de coração, Deus sempre vai te recompensar. Porque esse momento começa a contar nas crônicas, assim como nas crônicas dos valentes de Davi, nas crônicas do seu serviço, de que você está servindo. Esse tempo conta. São os créditos que contam para entrar na universidade divina. Aqueles que passaram já por uma universidade, por uma faculdade, para poder passar de ano, para poder passar o curso, você precisa uma quantidade de créditos. Se você não tiver essa quantidade de créditos, você não passa. Cada vez que você serve ao Senhor, você está acumulando créditos na universidade divina. Talvez você diga: mas ninguém viu. Talvez, mas Deus viu. E os créditos que mais contam são aqueles que nascem de ter sentido, de ter ouvido os suspiros e não ter esperado que alguém dê uma ordem para você fazer. Porque olha, há pessoas que se dão ordens para fazer e assim mesmo nem obedecem. Mas quando nós fazemos de coração, Deus é quem valoriza aqueles que não esperam a ordem, fazem e servem. Quando, não sei se vocês, eu acho que sim, todos temos alguma vez experimentado. Não tem muitas vezes você sentido no seu espírito. E eu coloco isso como a voz do Espírito Santo, como o suspiro do rei. Vai e fala com essa pessoa. Vai dar um abraço para essa pessoa. Liga para essa pessoa. Não temos sentido muitas vezes? Não sei vocês, mas eu, pessoalmente, muitas vezes falei: não. E depois que falei não, e passaram uns dias, eu entendi que se eu tivesse falado, que se eu tivesse ligado, que se eu tivesse dado o abraço, não houvesse acontecido o que aconteceu. Que possamos estar dispostos a ouvir os suspiros do rei. Para poder ouvir os suspiros, temos que estar perto. Se os três valentes de Davi não estivessem perto da tenda de Davi, quando ele suspirou: quero essa água, Davi nunca tivesse entregado essa água como oferta para o Senhor. Se Isaías não estivesse perto do Senhor,
ele não tivesse visto nessa visão e escutado o suspiro de Deus. Talvez olhando aí a Israel, no meio do pecado, no meio da destruição, que precisava alguém ir e falar para eles que estavam pecando e que Deus queria perdoar a eles se se arrependiam. E Deus suspira: ¿a quem enviarei? Quem irá por nós? Os anjos não posso enviar, eles estavam ali cantando, louvando, santo, santo, santo. Mas Davi, que está allí, perdão, Isaías, que está ali perto do Senhor, ele ouve o suspiro do Senhor. E ele diz: heme aqui, envia-me a mim. Será que estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, o suspiro de Deus, falando ao nosso coração? E quando Deus fale ao teu coração, não duvide, faça. Se o Senhor te pede, vai e fala, conversa, vai. Se o Senhor te diz, vai, dá um abraço, vai. Se o Senhor te diz, vai, convida um café, leva ao Starbucks, não sei, no combine, não importa, vai. Porque quando nós adiantamos, quando nós deixamos os planos que Deus tinha para com essa outra pessoa, vão passar mais tempo. Talvez de que essa pessoa possa sentir melhor, de que essa pessoa possa voltar aos caminhos do Senhor, de que essa pessoa que está triste possa sentir o abraço de Deus. Deus quer que você seja a ferramenta, o vaso, para poder trazer paz, consuelo, alegria, honra para outras pessoas. Que nesta tarde quero te convidar a ficar em pé, por favor. E vamos dar graças ao Senhor, porque Ele nos permite ouvir a sua voz. Eu dou graças a Deus por cada um de vocês que estão aqui, que vocês decidiram vir no culto nesta tarde. Talvez tinham outros compromissos, talvez saiu algo, mas vocês disseram: é bom no culto, é bom na igreja, eu vou ouvir a voz de Deus, Deus tem algo para mim. E vamos dar graças a Deus porque você que decidiu vir por encima de outras circunstâncias, você pode ouvir a voz de Deus. Fecha teus olhos, por favor. Vamos a orar. Senhor, nos agradecemos pela tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido, Senhor, a poder diferenciar entre uma ordem tua e um suspiro teu, Senhor. Nos ayuda, Señor, cuando nos mandas, nos ordenas algo, que podamos responder, Señor, inmediatamente. Que no seamos como Moisés, que le pidió, Señor, cuántas confirmaciones para entender verdaderamente que eras tú, Señor, enviando a él. Nos ayuda, Señor, a ser como Isaías, que él no precisó una orden, que él estaba tan perto de ti, Señor, que ele ouviu uma voz, ele ouviu teu suspiro, e imediatamente ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou como os 3 valentes de Davi, eles ouviram o suspiro do seu chefe, do rei. Eles não esperaram uma ordem para ir ao campamento filisteu. Eles arriscaram as suas vidas para honrar o seu chefe.
Señor, que nos podamos estar dispuestos a poder oír, Señor, a tu voz y a poder responder, Señor, en un momento. No esperar, Señor, otro día. No esperar una semana. Mas poder responder, Señor, cuando tú falas a nuestro espíritu. Cuando no nuestro espíritu, Señor, podamos oír o teu suspiro. O que tú deseas, Señor, que nos façamos. Nos ayuda, Señor, a estar prontos, preparados, dispuestos a responder, Señor, o teu coração. Obrigado, Pai. Simplesmente queremos te dizer, queremos ouvir, Senhor, o teu falar. Queremos ouvir o teu suspiro. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Amén. Da una salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.